Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Quem me dera o tempo que escrevia sem dar por isso cartas de amor como as outras ridículas. Afinal, só as criaturas que nunca escreveram uma carta de amor é que são ridículas. E é nesse clima que começamos o programa de hoje. O Will sincero. Hoje quem vai botar reparo sou eu. Nervosa? Se soubesse como eu tô nervosa, meu coração. Meu coração tá. Minha barriga tá assim, ó. Eu adoro. Vai. Vamos lá. Vai. Quem é o Will? Não o Will sincero, quero saber quem é o Will. Williams Felipe. Na verdade, você sabe que pessoalmente as pessoas me conhecem muito mais como Felipe do que o Will, né? O Will, ele é nas redes sociais e na minha vida profissional, como professor. Mas a minha história, ela é contada pelo Felipe, assim. Eu acho que a minha história pessoal, ela é contada pelo Felipe. Adorei, Felipe. É, Adorei. Felipe. Já gostei. É a minha história contada. A minha história pessoal é contada pelo Felipe. Talvez a minha história profissional, tanto acadêmica e profissional, ela é muito mais contada pelo Will. Minha vida é muito dividida entre várias personas, né? Ah, eu adoro isso. Como a minha. Sim. Essa coisa. Eu acho que o Felipe, ele tem uma história. Falando na terceira pessoa é péssimo. Vamos destrinchar o Felipe. O Felipe, ele nasce numa família muito pobre. Bicha, pobre não, miserável. Era babado? Era miserável, Era assim, literalmente muito pobre. Muito pobre. Uau. Pobre demais. Tudo bem. A gente está rindo da nossa própria... Tô de óculos. Nosso problema. Mas, olha, de verdade. O Felipe nasce numa casa de um quarto, literalmente. Era um cômodo, na verdade. Uhum. E esse cômodo era dividido por uma cortina. Ah, sabe? eu adorava. Bem arrumadinho. Não, é porque minha mãe também. É tipo assim, é a cozinha e o quarto. E o quarto, pronto. Dividido. Isso. E aí nós éramos em 6 filhos. Nossa, como Eu sou mais velho. Mas peraí, onde dormia? Uma pendurada, a senhora... Uma cama de casal e uma beliche. Minha mãe dormia com mais 3, 4, dependia do dia. Era 3, 4 na cama, então era um total de 5. E a beliche dividida para mais 2 ou 3, dependendo do dia. Uhum. E aí um banheiro. Era literalmente um cômodo com só parede, só levantaram os tijolos. Uhum. Bloco na época, graças a Deus deu certo o bloco. O bloco e sem, como é que fala? Rejunte. Sem o rejunte, sem a camada. Então era um frio, na época do frio, o vento entrava pela fresta do bloco. Amor. Por isso que nós dormíamos todos juntos. Isso em que cidade? Em São Paulo? Em São Paulo, aqui em São Paulo. Já em São Paulo. Eu nunca saí de São Paulo, eu nunca Entendi. fiz ponte, como a senhora. Uhum. Não, nunca vivi. E aí então nós dormíamos todo mundo juntos, literalmente para aquecer. Uhum. E aí, era uma história muito triste. Minha mãe, ela era alcoólatra e dependente química. E a gente sofreu muito, assim, porque a minha mãe chegou uma época na vida que ela se entregou de tal forma para a droga e para o álcool que ela, literalmente, ela saía um dia da semana e voltava uma semana depois. E vocês? Todos crianças, Eu com assim? 15,
16 anos ali. Mas a senhora era a mais A velha. mais velha. Entendi. E aí eu tenho que cuidar daquelas crianças. Detalhe, a mais nova tinha 3 meses. Minha mãe. 2 meses na época, porque com 3 acontece um grande boom, uma virada de chave na minha vida. Sim. Eu já tô contando um período já daquilo que mais marcou a vida do Felipe, né? Uhum. E aí, minha mãe saía literalmente pra beber, pra usar drogas e voltava depois de uma semana, 15 dias. E aí eu tinha que me virar ali com 15 anos de idade pra fazer com que os meus irmãos sobrevivessem. Eu não tinha literalmente importância comigo. Até hoje, você vê que eu não sou uma pessoa de vaidade, né? Uhum. Você vê que eu sou extremamente desleixado. Mais ou menos. Eu não tenho tanta vaidade. Nas redes sociais? Mas nas redes sociais Então, a gente chega lá. Eu acho que dá pra gente chegar lá. Mas eu acho que nas redes sociais eu sou de fato eu mesmo. Mas ali é o profissional. É. A gente tá falando do Felipe. Exato, Do sim. Felipe, né? Uhum. E aí eu tinha que me virar ali. Então, eu literalmente, eu acordava. Quando minha mãe saía, o que eu fazia? Eu acordava às 3 horas da manhã. E aí eu ia para a porta de uma padaria que abria sempre às 4h30 da manhã. Uhum. E ali eu pedia o rapaz já conhecia, né? Depois de várias vezes indo, já me conhecia. E eu pedia para que ele me desse os pães amanhecidos do dia anterior. Ah, o que tinha sobrado. E então eu deixava meus irmãos dormindo para quando eles acordassem ter o pão. Entendi. Então, a minha vida foi essa. E aí, eu ia também E aí, na volta, eu já passava no açougue também, que o rapaz já me conhecia. E aí, eu pedia para ele rabicó. A gente apelidou de rabicó. O que era o rabicó? Os recortes. Sabe quando eles limpam a carne, a peça de carne? Ah, que fica aquela gordura, aquela coisa. Um pedacinho de carne. Sempre vem uma lasquinha da carne. Sim. E aí eu pedia e ele me dava esses rabicós. Menina. Babado. É. Tô babado? E aí. Vamos lá. Desculpa. Não, tudo bem. A senhora tá de óculos. E aí? A gente já tá usando óculos de propósito. E aí? E aí a gente... Então... Respira, tá tudo bem. E aí... Eu tinha que fazer isso antes deles acordarem. Sim. E aí minha mãe voltava. Do nada surgia, aparecia. E a minha mãe, engraçado que por mais que ela passasse vários dias fora, ela tinha o senso de mãe. Então o que minha mãe fazia? Todas as vezes, o que minha mãe fazia para voltar para casa? Tinha 2 pontos de que ela fazia essas mesmas paradas que eu. Então ela parava tinha um mercadão chamado Mercadão de Pirituba. É um chapelão assim. Uhum. E lá, toda segunda-feira, minha mãe sempre voltava na segunda. Quando ela sumia, a gente sabia que na segunda-feira, possivelmente, ela retornaria. Uhum. E aí minha mãe fazia o quê? Ela ia no lixão desse supermercado, porque era o dia que eles jogavam tudo que estava vencido Verduras, fora. essas Verdura, Danone, queijos, essas peças peças, literalmente, eram peças de coisa. Não, e quando chegava isso, era o que? Amor, era um banquete. Era um banquete. Era um banquete. Então aí a minha mãe ia lá, e aí ela pegava todas essas coisas que estavam vencidas no lixão, e trazia para casa na segunda-feira. E ela chegava sempre na segunda. Sim. Bom, então, voltando, mudamos por problemas técnicos, porque a gente estava num ambiente de ar livre, e agora a gente está aqui em outro, porque a gente é top. A gente tem vários ambientes. Ambientes, assim, uma coisa babado. E vamos voltar lá no Mercadão.
Ah, sim. da E sua aí mãe? minha mãe voltava sempre às segundas-feiras. Era muito raro ela não voltar na segunda, porque na segunda-feira acontecia essa limpeza no mercado e eles colocavam lá tudo que estava para vencer no lixão e minha mãe trazia tudo isso. Ok. E aí, nossa, era um banquete, era a semana mais rica que a gente tinha, assim, que nós tínhamos. Então eu e os meus irmãos se fartava ali, a gente comia como se não houvesse amanhã. Mas logo em seguida minha mãe partia de novo. E Entre aí, indas e vindas. e aí era essa uma semana de angústia, e aí eu era um menino. Mas existe essa coisa, ela tentava ser uma boa mãe, Tentava, mas o tempo todo. era o problema da droga O mesmo. vício era mais forte, Sim, né? O vício era muito mais forte do que a vontade de ser uma mãe, aquela galinha, sabe? Era muito maior o vício. sim. E, e engraçado que eu e os meus irmãos, nós tínhamos consciência disso. Ah, Por que nós tínhamos a consciência disso? Porque chega um momento final da história da minha mãe, Shirley. uhum. Minha mãe, do nada, começou a sentir uma dor na barriga muito forte. Em uma semana, literalmente, a minha mãe incha a barriga e a barriga fica. Ela tinha o meu corpo e o meu tamanho, a minha estrutura. Ela tinha, literalmente, eu sou a minha mãe no papel de homem. E aí a barriga da minha mãe, literalmente, ela fica gigante em uma semana. Do momento da dor até o final da semana, a barriga da minha mãe ficou muito grande e ela gritava de dor. E aí chegou um momento em que minha mãe deita. 2 dias ela não levantava. E ela não conseguia nem beber, nem usar droga, nem levantar, nem fazer nada. O que começou a acontecer com 2 dias? Abstinência. Sim, E aí minha mãe começou a entrar em surto, junto com a dor. Aí, querida, juntou. juntou. Eu tinha 15 anos. Eu ia Meu Deus. completar 16. Meus irmãos, literalmente, na beira da cama, eu em pé, andando para um lado para o outro. A minha irmã de 3 meses, que aí já tinha completado 3 meses, chorando de fome. Eu fiz um mingau de fubá, dei para ela comer, que era o que tinha também. E aí minha irmã parou de chorar e aí a minha cabeça olha, agora que eu começo a perceber que o TDAH já estava funcionando lá, Lá amor, atrás. lá atrás. E aí sim, quando tudo para, quando o tempo para, porque o tempo parou naquele momento, porque o soro estava me tirando dali, e aí eu tomo a atitude de chamar a ambulância. Beleza, fui, chamei a ambulância. E aí eu lembro da enfermeira falando o seguinte. Ela nem olhou para minha mãe. Ela só pegou e falou assim: vamos levar para o hospital. Foi. Foram 36 horas, literalmente. Minha mãe entrou num dia, eles entraram com todos os procedimentos. 24 horas depois liberou a visita. Só que minha mãe estava num setor que não poderia receber visita. Eu já estranhei. Mas tudo bem. Eu saí do hospital um determinado dia, no 24ª hora ali, a gente saiu do hospital e eu voltei para casa e falei para os meus irmãos, olha, eu amadureci muito rápido, eu tinha que amadurecer. Uhum. Então eu já estava com a cabeça, Você foi amor, obrigado a ser muito maduro muito rápido. madura. E aí o que acontece? Nesse exato momento eu chego em casa e falo para os meus irmãos, falei, olha, a mãe de vocês vai falecer. Eu tinha que ser seco e duro, porque eu não tinha como eu ser maleável naquele momento, porque eu estava literalmente com 5 crianças menores de idade e que não dava ali para ser romantizar a situação. Não tinha como eu romantizar. E aí, literalmente, eu fui duro. Aí minha irmã Melissa vira para mim e fala assim: graças a Deus. Uau.
Socorro. Que difícil, né? Imagina. Água. Ai, para um pouco. Só um pouquinho água. E aí, pode continuar. E aí é nesse momento que eu percebo que eu não tinha amadurecido só. Minha irmã tinha amadurecido muito mais que eu, Sim. sem que eu percebesse, porque eu não tinha tempo para analisar o crescimento dos meus irmãos durante aquele tempo, a evolução psíquica dos meus irmãos naquela situação. E aí minha irmã fala, graças a Deus. Aquela fala eu nunca mais eu vou esquecer na minha vida. E aí ela virou e falou assim, tá tudo bem. Porque ela era, depois de mim, ela era a mais velha, né? Uhum. E aí ela virou e falou assim... E aí o dia terminou, e aí o hospital ligou e falou assim, olha, a gente precisa que vocês venham visitar a mãe de vocês. Aí a gente chegou no hospital, e aí a minha irmã... Foi quando eu reencontrei um irmão que minha mãe doou. E aí ela virou e falou assim, o médico falou assim, olha, vocês vão visitar sua mãe porque ela não tem mais chance de sobreviver. Até aí ninguém sabia o que minha mãe tinha, O tá? que era? Qual era? Não sabia o diagnóstico O porque nós diagnóstico. éramos menor de idade e o médico não... questão de ética, não tinha como falar para um menor de idade. Sim. E aí, fomos visitar minha mãe pela última vez. E aí a minha mãe, sedada, totalmente sedada. E eu encostei na maca, pus a mão sobre a mão dela e aí ela abriu o olho. Aí ela abriu o olho e falou assim, cuida da Nicole. A mais nova. Uma das. Uhum. Cuida da Nicole. Falei, tá bom. Tudo bem. Falei, vai com Deus. Seco assim, do jeito que eu tô falando pra você. Falei, vai com Deus. A minha irmã, parada do lado, a lágrima ali caindo. Ela não olhava pra minha mãe, ela olhava pra mim. Sim. E aí, saímos do hospital. Assim que eu saí do hospital, eu já sabia que ali, minha mãe já tinha partido. Literalmente, foi o percurso da minha casa. Eu acho que o médico só liberou para isso. Foi o percurso do hospital para minha casa que levou uma coisa de 30 minutos. Quando eu cheguei em casa, que eu literalmente abri a porta, o telefone tocou e aí era pra gente levar a roupa. Ok. Mas depois disso, vocês souberam o diagnóstico? Chegaram a saber? Quando o papel Chegou. chegou, né? Só ali. Ela tinha tido uma cirrose e aí essa cirrose estourou e aí deu infecção Essa infecção, generalizada. por isso o Inchou, inchaço. tudo. E aí foi a causa da morte. Mas aí até aí tudo bem. E aí quando pediu para levar a roupa, eu levei a roupa, tal. Tinha reencontrado um irmão que minha mãe deixou com a família do pai, que mora hoje nos Estados Unidos. Uhum. E aí ele nos ajudou ali de alguma forma. E aí fomos. Ok, vesti minha mãe, tal. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito cheia de amigos, de boteco, né? Sempre foi cheia, era rodeada. Era rodeada, amor, ela fervia. Minha mãe era conhecidíssima no bairro inteiro. Pirituba inteira. Pirituba todo, Paquetá, a favela do Paquetá toda sabia quem era Shirley. E aí, ok. Quando a gente chegou, não tínhamos condições, tal, então ela foi naquele caixão da prefeitura, ok? E foi direto do hospital para o cemitério. Sim. Cheguei,
peguei os meus irmãos, eu falei, eu preciso levar os meus irmãos. Todo mundo, os vizinhos falando não, que não, que não, que não era para levar. Que eu falei, não, eu tenho que levar. Meus irmãos precisam ver isso, porque eles precisam vivenciar isso depois. Olha, cabeça, eu já tô com 16 anos de idade. Que loucura. Meus irmãos precisavam ver. Porque depois, como que eles iam viver? Que luto. Que luto. Que luto. Exato, exato. Levei os meus irmãos, peguei tudo, entrei dentro do ônibus com todos os meus irmãos e fomos para o cemitério. Chegamos no cemitério, o corpo da minha mãe já estava lá na sala e literalmente, quem velou a minha mãe foi eu e os meus irmãos. Não tinha um amigo. Amigo de Era de boteco. boteco. E aí não tínhamos forças para carregar o caixão, tudo criança, eu com 16, os meus irmãos tudo, a última com 3 meses. O rapaz, os coveiros se juntaram lá, pegaram, colocaram no carrinho e foi. E aí tá, aí começa a minha saga, porque logo em seguida eu começo a batalha. Só que eu já tinha uma rotina de fazer meus irmãos sobreviver. Você já vinha nessa Eu acordava às 3h30 da manhã. Então, de cuidado. de alguma forma, minha mãe, mesmo que inconscientemente por conta da droga, ela foi me preparando para aquela situação. Porque eu acordava já às 3h30, 4 horas da manhã, ia até a padaria, pegava pão amanhecido, passava no açougue, pegava ali a rebarba das carnes, e ali a gente foi sobrevivendo. Isso levou uma questão de 2, 3 meses. A polícia bateu na minha porta. Tinham recebido uma denúncia. Conselho tutelar. Um conselho tutelar, aquele carro branco com a prefeitura do lado, assistência social. Eu, em primeiro momento, eu achei que era ajuda. Sim. Assistência social, Vão me dar uma... polícia, vão me dar um apoio. Claro. Graças a Deus. Nós viemos para levar vocês para o orfanato. Nós viemos levar vocês. Nós recebemos uma denúncia, tal. Bicha, eu não sabia o que fazer, viado. Não. Bicha. Porque o que acontece? Eu tava com 16 anos, eu também iria junto. Claro, você era de menor até então. Uma moça, de verdade, uma assistente social que ela veio mandada por... Até então, eu já tinha conhecido o Candomblé. Então, tinha sido enviada. Ela virou, você vai ficar e os seus irmãos vão com a gente. Ela ignorou a minha idade. Eu não sei se ela queria ignorar a minha idade. Eu acho que ela quis. Acho que ela quis. Ela quis ignorar. Ela quis ignorar a minha idade. E aí ela falou, você fica e os seus irmãos vão conosco. Tipo, fica e tenta, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Foi isso. Faz, só faz. É. E aí, pá, foi. Fiquei. Eles levaram os meus irmãos. Aquele dia o mundo acabou. Eu fiquei literalmente aqui, a final da tarde até o outro dia, trancado dentro de casa. Sem rumo. Sozinho. O que pensa? O que você vai pensar? Sim. Agora, o que eu faço, né? Foi tudo, saiu tudo. Mãe, irmãos, vida. Não tinha ninguém. Não. Cada um dos meus irmãos é filho de um pai. Sim. Não tinha pai. Minha mãe, para descobrir o pai de uma criança, amor, custava anos. Ela achava. Eu acho. Eu acho que é. Eu acho que é. Então custava. Até bater ali a certeza e alguém assumir. E aí, ok. Acordei no outro dia, arrumei a casa sem ninguém. Falei, preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei, eu vou lá na assistência social. Era no mesmo bairro, só que um pouco mais distante. Fui andando
Cheguei lá, os meus irmãos estavam lá ainda. E aí a moça virou para mim e falou assim: olha, você precisa ir até o juizado de menores, a vara da infância, e pedir orientação lá. Aqui a gente só está cumprindo um papel Uhum. e daqui é orfanato. Sim. Falei, tá bom. Fui da minha casa de Pirituba até a Lapa a pé. Porque não tinha dinheiro, Uau. né? Fui andando até a... Nossa, me identifiquei super com essa história. Horrível. Meu Deus me livre, credo. E aí eu fui andando de Pirituba até a Lapa, a pé onde era a vara da infância, na rua, cruzamento da Rua Clélia ali. Ok, Nossa, eu trabalhei na Rua Clélia. na Rua Clélia. Ali tem um cruzamento. Sabe onde é o Bola de Neve? Eu lembro do Olímpia. Olímpia, então, era onde era o A Bola de Companhia Neve. Paulista de Dança era Isso, ali. ali naquela rua, Eu na lateral trabalho. ali. Gente, eu tenho história com a Rua Clélia também. E aí, menina, fui. Ok. Cheguei lá, 9 horas da manhã. Saí de manhã, né? Porque eu voltei pra casa, tal, ok. Dormi. E quando eu acordei, eu já saí. Acordei, do jeito que eu acordei, eu já fui. Sim. Porque aquela mulher tinha falado, e nos olhos dela tava certo. Você vai lá que você vai conseguir. Ok. E aí eu fui de manhã, só que abria meio-dia. Sem nada, não comi nada. Não, obviamente. Seca. Eu acho, será que é? Até hoje. Ai, mano. Já 50 quilos, não saio disso. Babado, bem. Amor, não sai. Eu acho que o corpo se acostumou. Você entendeu? Como é? O organismo já se acostumou falando, não adianta engordar, porque ela não tem o que comer, entendeu? Mantém essa estrutura magra mesmo. Pronto, e aí ficou. Só que aí tomou, né? Tomou pra vida. E aí eu fiquei assim. E aí eu fui 8 horas da manhã, 9 horas mais ou menos, eu cheguei lá, só abria meio-dia. Eu fiquei sentado ali na porta. E aí eu lembro que entrou um homem negro que chegou, era por volta de umas 11h30, começou a chegar gente para trabalhar. E aí entrou várias pessoas e um homem negro parou. Na hora que ele foi entrar, ele parou, olhou. Você tá aguardando abrir? Eu falei, estou. Ele falou, daqui a pouquinho abre. Você vai falar sobre o quê? Eu falei, não sei. Não sabia. Eu preciso de uma orientação. Sim. Aí falou, então espera só um pouquinho que daqui a pouquinho você entra. Logo em seguida, quando ele estava ainda falando comigo, chegou uma mulher. Aí ela olhou assim para mim, ouviu o final da orientação, que eu precisava de uma orientação, e ela olhou assim, me mediu dos pés à cabeça. Eu de chinela havaiana com um prego. Aquele embaixo pra dar Porque segurada, né? já tava o calcanhar, já tava Não. gasto, já tava o buraco, já tava batendo o calcanhar no No piso, amor. asfalto. Já tava, ó, aquele ali tava babado. E aí, ela me olhou dos pés à cabeça, perguntou, quantos anos você tem? Falei, 17. Por quê? 17, eu não tinha 17. Isso foi em dezembro, mais ou menos, finalzinho de dezembro. E eu ia completar 17 em janeiro. Então já falava 17. Pra Sim. dar uma ajudada, Dada ali. né? Na maioridade. Tipo, tô chegando. Tô chegando à maioridade. Aí ela falou assim, e você tá com quem? Aí eu falei assim, eu tô só. Ela falou, Aí ela ficou meio perdida, assim, tipo, o que uma criança, um adolescente, tá vindo aqui? Entrou. Bom, deu meio-dia, subi. E aí chegou num balcão, aí eu falei assim, moça, olha, tá acontecendo. Aí veio um rapaz, aí ele falou assim, você precisa falar aonde? Aí eu falei, então, moço, eu também não sei. Aí eu expliquei toda a situação pra ele, e ele falou assim, aí ele debruçou assim, ó. Falei, tô fodida. Tipo, não vai me dar atenção nenhuma. E aí ele virou e falou assim, olha, espera um pouco aqui.
tá? Espera um pouco aqui. Quando ele falou espera um pouco aqui, meu coração deu uma apertada, porque eu falei assim, eles vão me pegar aqui. Então, o que que eu quis fazer? Quis ir embora. Eu falei, eu vou embora porque eles também vão me segurar. Sim. E aí eu fiquei Muitos sentimentos. vários, Sim. bicha, vários. Você não sabe, você tava em Eu tava em... outro planeta, né? Assim, Eu só tava tentando sobreviver É. e fazer com que os um meus... instinto de Isso, eu sobrevivência tava total. na leoa da tribo de Judá. Total, Você total. entendeu? Eu tava no leão da tribo de Judá, que aliás, até hoje eu não recebi o leão. Você recebeu? Quase, Qua- quase. E aí, aquele instinto de vai embora, fica, vai embora, fica. Quando eu decidi ir embora, o rapaz falou, Williams, ó, Williams, começa a nascer o Williams. Sim, o Felipe Tá, tá deixando o Williams. tá deixando o Williams. Sim. E aí, ele falou, Williams, você pode me acompanhar? Puta, bicha do céu. Não, você Falei, agora morreu, já né? era. Agora já era. Vou ser presa aqui. Tô Não, presa, presa. vou pro orfanato junto É. também. Acabou. Não vou ser adotada nunca, porque já é velha. Bicha. Vixe. Bicha, porque eu nunca fui gay igual Não. você, malhadinha. Não, sempre fui bicha. Bicha, Bicha. bicha de uma... Bicha bichérrima. Bichérrima. Bicha bichérrima. Bichérrima. Ah. Nossa, pintosíssima. Sempre foi pintosa. Sim. E aí, o rapaz me levou pra uma sala, literalmente, do tamanho do quarto de Exu, assim. Pequeno, um vão, sabe? Vão, Sim. igual. E eu entrei. Era literalmente, cabia uma cadeira, uma mesa e outra cadeira. Sim. Não tinha espaço. E eu entrei. E ele falou, senta aqui e aguarda um pouquinho. Esse senta aqui, aguarda um pouquinho. Ai, tudo vai piorando. Uma eternidade. Tudo vai piorando. Daqui a pouco, eu entrei por uma porta. Na minha frente tinha uma outra porta de alguém que entrasse por ali. Sim. Entrou. Quem entra? A mulher. moça. Aí ela olhou pra mim. Ela parou assim na porta. Aí ela falou, o que que tá acontecendo? E ali, bicha, na hora que ela falou, o que está acontecendo, eu já tava no meu limite. Sim. Eu só chorava, eu não conseguia falar. Sim. Sim. Aí me acalmou tudo, ok? E aí eu expliquei pra ela toda a situação. Aí ela virou e falou assim, me dá 10 minutos. Por Deus do céu, falou 10 minutos. E ali eu fiquei naquela sala que se tornou uma eternidade e ela volta. E ela volta com um papel. E ela fala assim, olha, você vai falar com o juiz. Ele vai vir aqui e você vai falar com ele e você vai explicar exatamente tudo que você me explicou, você vai explicar pra ele. E ela já tava com um calhamaço de papel. E aí ela foi assinando, e eu calado, e ela assinando e esperando esses 10 minutos, esse homem chegar. Quem entra? O homem. Preto. Aí ele virou e falou assim, não precisa me explicar. Você vai receber, eu vou dar pra você um... Você tem parente vivo? Falei, nenhum. E de fato eu não tinha. Sim. A minha mãe, todos os irmãos da minha mãe faleceram, tinham falecido. Os pais dos meus irmãos nunca houve, né? E era só eu. Você tem algum irmão maior que você? Eu falei, não. Eu tinha reencontrado meu irmão, mas o meu irmão já estava voltando para os Estados Unidos. Sim. E aquela conexão ali foi uma conexão muito momentânea. Então, ele se apresentou para mim, eu me apresentei para ele e morreu. Acabou. Era um estranho para mim, Sim. né? E aí ele foi e falou assim, então você é um parente monoparental. Um responsável monoparental. O que que é um responsável monoparental? É o único parente vivo daquela família. E você tem quantos anos? Eu falei 16. Aliás, 16, mas vou completar 17. Ele falou, não tem problema nenhum. Ele começou a pegar os papéis dela e começou a assinar também e falou assim, pode ir buscar seus irmãos. Larô e eixo. Cabeça e Xangô. Eu falei, mas Que e loucura. aí?
Mas o que eu vou fazer com essas crianças? Não, já tinha o que eu queria. Mas deu uma felicidade ali na O que eu hora. queria, já tinha, amor. Ali já deu um, Só que um quando suspiro eu de cheguei esperança. na assistência social, os meus irmãos estavam todos dentro de uma perua. Indo. Já tinham recebido a notícia, amor. Já pode levar eles de volta para casa. Ah, Já tá. tinha- O juiz. já. Pra- Chegamos em casa. E ali, ó, amor, agora começa o Williams, porque o Williams precisa trabalhar. Sim. E aí eu começo a trabalhar numa gráfica Jô Acabamentos. Jô Acabamentos, não vou esquecer nunca. E aí eu começo a trabalhar dos 17 anos e eu vou praticamente a vida toda ali, dentro daquele acabamento. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, literalmente. E fazia turnos de 24, de 36 horas dentro da Dessa gráfica. A Jô. E essa mulher me ajudou, você não tem noção. Essa mulher, tudo que ela podia me oferecer, ela me oferecia. Tudo, tudo. Eu não precisava me preocupar com marmita. Ela falava, não se preocupa. E ela me oferecia o almoço. E eu era ali, literalmente, me torno encarregado dela. Ela vai. E eu me torno encarregado dela. Aquelas e ela vira pessoas de luz que entram de luz, na nossa vida de luz. e que... Joselba, ó o nome. Joselba, a irmã dela se chama Jocelândia. Lândia. Eu amei. Jocelândia. É quase E ela Disneylândia. e ela era Joselba. E aí, eu sempre chamava ela de Joselba. Eu falava, Joselba, ela para de me chamar de Joselba. Ela Me não chama de Jô. Não, ela odiava, mas eu era o único que chamava ela de E Joselba. você já fazia pra provocar. E aí virou essa amizade e a gente. E era Joselba pra cá, Joselba pra lá, ok. E ela vira pra mim e fala assim: por que você não vai? Entre esse crescimento profissional, eu entro na gráfica e aí eu conheço uma pessoa. Eu já tava. E aí, meus irmãos já estavam estabilizados, ok? Naquela situação, naquela casa ruim, tudo, mas estava todo mundo ali. A minha preocupação era que eles fossem para a escola. Sim. Por quê? Eu estava sob vigilância ainda, Claro. né? Eles iam lá em casa sempre. Assistência Então, social. quando eles não iam em casa, eles iam na escola. Sim. Então, a minha preocupação era essa. Tinha que estar tudo certo ali. Casa Escola, limpa, casa limpa, tendo que comer e escola. Isso tá ok? Então, Ok. trabalhar. Trabalhar para manter isso. Conheci, aí eu já estava envolvido no Candomblé, então eu já tinha mais cabeça para isso. Uhum. Minha mãe de santo foi uma mãe extremamente acolhedora também. Eu entro para casa com uns 17 anos e vou com uma Bian a vida toda, porque aquela mulher, ela literalmente, o que ela faz? Ela apadrinha os meus irmãos. Então, ela batiza todos os meus irmãos. A minha mãe de santo é madrinha dos meus irmãos. E aí, pronto, já estava acolhido para mim. Dentro do meu coração estava tudo mais suave. Uhum. E aí, eu trabalhando tudo, conheci uma pessoa. Uma pessoa. Aí rolou Muito um romance. Então, quando você conhece a pessoa, quimicamente, você fala, ok, gosto, Deus entendeu? Houve bateu. uma química, houve uma paixão, e aí essa paixão se torna um relacionamento. Só que esse relacionamento se transforma de uma hora para outra, assim, porque o que acontece? Ele era muito bem de vida, mas muito bem de vida. Financeiramente. Financeiramente, Uma pessoa... muito bem de vida. Uhum. E ali, ele se propõe a construir a casa dos meus irmãos. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, vamos construir a casa dos seus irmãos? Ele era mais velho? Ele assim? era pouca coisa mais velha que eu. Uhum. Falei, vamos. A paixão, vrá. Aí... Só que aí juntou paixão pegou. com ganância também, né, amor? Não, a senhora fez a prostituta. A puta. Na hora, amor, na hora. O olho, ó, Ó, pra. Detalhe. vou pro job. Amor,
E aí ele literalmente, ele tira os meus irmãos, cada um dos meus irmãos vão para casa. Minha irmã, aquela, graças a Deus, Uhum. recolhe os meus irmãos e vai para casa da sogra dela, porque ela já começou a namorar ali, tá? Sim. Um relacionamento sério, e leva meus irmãos para casa. E aí ele vira para mim e fala assim: "Você vem comigo". Tô indo. Tô indo. Entendeu? Super tô indo. Fui morar no último andar, literalmente numa cobertura. 22º andar. Nossa, amiga, mas saiu daqui pra lá. Ó eu, vrá, Pulou. né? Vrá. E aí começa uma história louca. Por quê? Até então não se falava muito sobre violência doméstica, né? Não se falava muito sobre isso, era um assunto muito. Porque a violência doméstica ela tem várias nuances e você não sabe, às vezes você não precisa necessariamente apanhar fisicamente para estar sofrendo uma violência doméstica. E aí, Psicológica, às vezes, é pior. psicológica, exatamente. E patrimonial, que foi aqui eu inicialmente entrei. Sim. A violência patrimonial. Ah, O que acontece? Ele constrói a casa dos meus irmãos, literalmente, são 3 andares. uhum. Ele derruba aquele quarto e naquele terreno, que era um terreno grande, ele constrói um prédio. Uau. Ele constrói um prédio. Cada andar tinha 3 cômodos: quarto, sala e cozinha. Quarto, sala e cozinha. Quarto, Uau. sala e cozinha. Uau. Ou, detalhe, revestimento em tudo, acabamento impecável. Assim. Tô no céu, amor. Amor. Só que eu não podia mais ver os meus irmãos. De forma muito velada, eu não podia mais ver os meus irmãos. E aí, o que ele fazia? Ele começava a me dar carro para me prender ali. Me dava carro, vrá. Me dava moto, vá. Vamos passear? Vamos passear. Fulano, você pode vir me buscar? O helicóptero Uau. descia, a gente entrava no helicóptero. Ia. Vamos passear? Vamos. Pra onde você quer ir? Surpresa. Me colocava dentro de um avião, Ia. Argentina, Uruguai, sempre na América do Sul. Mas eu não me tocava muita Não, coisa. naquilo. Era luxo, amor. Eu tava, literalmente, eu saí da lama e fui pro tuf. E a pirada da cabeça? Porque dá uma bugada, né? Oi. A gente buga. Buga. Você bugou? Buguei. Você bugou? Todo mundo buga. Você bugou, amor. Bugou. Aí, essa situação de luxo, de tal, Começa a tomar uma proporção gigantesca, porque aí o que acontece? Oxalá surge na minha vida. Hum. E aí a feitura. O que ele faz? Entra. Pra o candomblé. Não, ele falou. Não, já tava, né? Já tava ali. Ele também era. Ele também já era de telecompenso. Ah, tá. Ele Entendi. se juntou comigo ali na minha rotina, na minha vida pessoal. Ele entrou na minha vida pessoal, amor. E fez assim. E fez assim, ó. É. Não, ele queria te. Ok, mas tudo muito orgânico, Sim. tá? Então eu não fui percebendo. Foi mentiroso, foi mascarado. Foi Foi quase calculista. calculista. Mas ele é uma pessoa muito calculista. Ele não faz nada sem pensar. Óbvio. E aí, ok. Ele falou, entra. Eu falei, vamos iniciar, amor. Ele tá passando um monte de caminhonete. Sem problema. Eu acho que essa. E o que você catou ali? Ah, vai tirar o quelê. Passou 4 Vai caminhonetes. tirar o quelê. Vai. Perguntar só uma. Quer descer? Só Não tira, não chama santo. Não precisa chamar santo não, tá? aonde você conheceu esse homem? Você não... Tá, perfeito, boa. Tem que falar. É.
Você pode ir no final falar assim, e de repente uma pessoa que eu conheci em tal lugar se tornou pra mim um estranho. Isso, eu vou pegar. Você vai, eu tenho certeza. Enfim, onde você conheceu esse cara? Então, porque nesse. Boa pergunta, porque o que acontece? Ele era um cara de boate, Balada. balada, Baladão. Blue Space. Ah, Blue Space. Show de drag. Show de drag, melhor Basicamente. casa. Detalhe, tem todo um enredo com a Blue Space também. E aí, o que que acontece? Você era um cara de boate, que se torna o meu marido, que se torna o minha base financeira, que se torna olha, a Tudo. teia. Que se torna o pai dos meus irmãos, que se torna a minha companhia no candomblé. Uhum. Aí ele falou: entra. Entrei. 21 dias, amor. Angola. Aquilo lá. Banho no templo. Aquela coisa Ó, toda. cantiga pra sair do quarto de santo e até o templo, lá no templo, reza, 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 reza. Antes de pegar a caneca, Uhum. reza, 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 seu corpo congelando ali. Eu sou de maio. Aham. Chuva, frio. É. Você tá me entendendo? Eu sou de julho. Julho. Foi pesado também. Dia 5/5/2005. Nossa, quanto oxê. Calma, que você vai ver o Oxê, só que no negativo, amor. É. Calma. E aí, aquilo lá. Entrei. Eu não tive preocupação com nada, porque é daquela época lá. Sim. Ó, entra você sai com a lista e vai. Igual com você. Sim. Tó a lista e vai. Amor, de verdade, meu Oxalá foi tudo aquilo que a gente, todo iniciado quer. Uhum. Tudo que o iniciado podia ter, eu tinha. Uhum. Fiz o santo, ok, bonitinho, ok. E ele tava no meio disso. Tudo. Ele cuidava de tudo. Ele cuidava de tudo, absolutamente de tudo. Sim. De tudo, de tudo. Que você possa imaginar. Minha casa, ele mandava coisa para os meus irmãos, abastecia meus irmãos, compra do candomblé, ok. E aí ele, ó, entra no meu trabalho. Eu ainda tô na gráfica. Entendi. Eu ainda tô na gráfica. Sim. Né? E aí o que que ele faz? Ele entra na gráfica também. Ele se torna o contador da gráfica. Meu Deus! Que loucura! Bi, eu tava cercado, eu não tinha mais pra Não, onde correr. não. E aí, ok, fui iniciado, ok, tudo bonitinho, 3 meses de quelê, ali, morando. Ah, detalhe, aí eu tive que, ó, mais um outro problema, amor. Porque agora eu tenho o Felipe iniciado, eu tenho o William na gráfica, eu tenho o Felipe em casa e eu tenho o Williams Felipe no relacionamento, É muita coisa, eu tô confusa, tô bugada. ok? E aí eu tenho que soltar tudo isso e ficar 3 meses na casa da minha mãe de santo. Porque Não. Na casa? levanta, tchau, não. Não. 3 meses lá. 3 meses ali tentando conciliar trabalho, que ficou abandonado, que eu tive que praticamente abrir mão disso, família em São Paulo, e eu recolhido ali 3 meses de quelê em Itanhaém, na casa da minha mãe. Uhum. Ok. Tudo isso acabou, resumindo, todo esse período acabou, eu volto para casa, e aí eu começo a perceber que algo no relacionamento tá estranho. Eu começo a perceber que eu estava já cercado e eu não tinha mais. Detalhe, quando 2 amigos viram para mim e falam o seguinte: tem alguma coisa errada. O William, meu amigo chamado Will também, e a Danilo. Eles viram para mim e falaram assim: Bi, tem alguma coisa errada? Nossa, imagina. E aí o que que acontece? Seus amigos estão fazendo a cabeça de vocês. Para.
Ah, se Se afasta. afasta. O que Claro. ele faz? Ele não me afasta, ele afasta eles. Sim. E aí ele começa a criar movimentação para que os meus amigos não viessem mais. Narcisista no último. Meus amigos não viessem mais. Sim. Para que eles não quisessem vir estar Porque comigo. Porque vai tinha alguma coisa. sentir. Mas não era eu. E então ele fazia de alguma forma que eu olhasse como se fosse algo natural dos meus amigos e não Sim. dele. Sim. Ok. E aí esse cara começa a ficar ausente. Preso dentro de casa, com tudo. Você não precisa sair de casa. Se você precisar de alguma coisa, você me liga. Ah, eu quero ir no shopping. O que você quer do shopping? Ah, eu queria ir lá comprar uma camiseta. Ah, tá. Então depois a gente vai. Que camiseta? Ah, sei lá, da Amy Officer. Eu gostava muito da Amy Officer. E eu aí lembro. ele virava, tá bom, ah, tá. Então depois a gente vai. O que ele fazia? Chegava com a camiseta. Cárcere privado. Chegava com a camiseta. E você lá? Arrasou. Tá ótimo. Tá ótimo. Ah, eu queria um Não me McDonald's. Queria um McDonald's. Ah, você quer um McDonald's? Quando ele não trazia pra mim, o que ele fazia? Mandava o delivery. Não, pedia pra eu pegar o carro e ir até o serviço dele e do serviço dele ir para o McDonald's. Com ele no shopping que tinha na frente. Então esse era o meu percurso. Aham. Voltava pra casa. Alguma coisa estava errada. Só que os meus amigos já estavam me falando. Há muito tempo. E aí ele começa a ficar ausente. Edson, ele começa a ficar 2 dias fora. Ah, ó, eu vou viajar que eu vou a trabalho. Ok, vai a trabalho. Bru, vou viajar para tal lugar, vou a trabalho. Ok, Bru. E aí, meus amigos, bicha, Tem alguma coisa tem aí. alguma coisa errada. A Will é satânica, a William era demoníaca, a Danila era sempre mais contida. Mas a William, ela sempre, bicho, acorda, viado. É, aquela que dá. Acorda, Que bicho. risca a pobre. Ok, risca a pobre. Ok, tá bom. Descubro nesse meio do caminho que que ele tinha outra família. Peraí, mas Sim, uma família. um outro gay. Ah, tá, um Mas outro gay. era um outro gay que já tinha um relacionamento, já era um namoro. Não. Já era um namoro de fazia muito tempo, quase o mesmo tempo que eu estava com ele. E ele literalmente vivia na casa desse menino, era tudo normal, do mesmo jeito que era comigo. Ok. Só que aí o que acontece? Ele está ligado na minha vida religiosa, ele está ligado na minha vida familiar e ele está ligado na minha vida profissional, porque ele se torna o financeiro. Sim. Eu tava preso, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, foda-se tudo. Uhum. Foda-se tudo. Ou era isso, ou você ia ter que. Eu falei, não, eu não quero mais. Porque aquilo. Aí começo a acordar, né? Uhum. Começo a acordar sobre essa violência doméstica, patrimonial, cárcere. Você começa a perceber tudo que realmente tinha alguma coisa. Traição. Que a William tava mais certa do que eu imaginava. Mas chegou já a briga Não, de eu fato? sempre fui assim, Bi. Sim. Sempre fui assim, ó, de chegar e. Frá! O que eu tiver pra te falar, eu vou te falar. Mas vocês nunca se pegaram? Não, Deus me livre. Não. vias de A fato. violência física nunca houve. Ai, que bom. Nunca houve. E aí, ok, fiz um jantar. Falei, foi feita de santo, não fui? Uhum. Que aí você já começa a tomar posse de si, né? Quando Você já quando o começa a orixá perceber que vem, você tem uma coisa que é mais. que é mais do que você. É. E aí falei assim, beleza, você é isso. Limpei a casa, viado. Eu limpei a casa como se eu nunca tivesse limpado. Eu jogava água na parede que a água descia, assim, vrá, no apartamento, pingando já na casa da vizinha de baixo. Eu lavei a casa. Deixei a casa impecável. Arrumei todas as minhas malas, coloquei no closet, que era closet, né, amor? Sim. Era closet. Coloquei todas no closet, no truque. E aí, o que eu fiz?
arrumei, deixei todas as minhas coisas arrumadas. Fiz um jantar, um cupim recheado, com cravos alfinetados em cima e abacaxi, um arroz primavera Uhum. e refrigerante. Esperou. Pus a mesa na sala de jantar, arrumei a sala de jantar como se fosse um romance. Era um dia especial. Um dia especial para você. Sim. E aí eu virei para ele, ele sentou. E aí eu falei assim, ele falou, nossa, o que aconteceu aqui? Eu falei, ai, hoje foi um dia que eu me dediquei à casa. Literalmente, eu lembro das palavras que me dediquei à casa e para você. E aí eu falei, você quer que eu ponha a janta? Ele falou, pode pôr. Porque eu já tava nisso também, viu? Já Eu punha o prato, eu cortava o bife, a roupa eu lavava, a roupa eu passava, a roupa eu estendia, a roupa eu colocava. Eu já tava. Você quer que eu coloque dentro da minha cabeça a última vez? Ele pode colocar. Coloquei, coloquei, sentei. Aí, conforme ele foi dando garfada, eu virei pra ele e falei assim: eu estou indo embora. Aí ele parou e falou: como assim? Falei: por conta disso. E aí eu fui trazendo a história do menino. Uhum. Que eu já tinha pesquisado, amor, tudo. Já estava com o Eu detetive já contratado. foto e tudo. Se ele coisasse, eu jogava foto. Sim. A palavra é então tá. Nesse momento eu levantei, eu não pensei duas vezes. Levantei, fui até o quarto e peguei as malas. Quando eu venho com as malas, ele já percebe que eu sinto, eu já conhecia, né? Então eu percebo na movimentação e no olhar que ele já tinha entendido o que estava acontecendo. Já sabia de tudo. Já sabia de tudo. E aí o que eu fiz? Virei para ele e falei: vou ficar com a moto. Você fica com o carro, eu fico com a moto. Uhum. Ele olhou para mim, falou: tá, ok. Ele tava. Ao mesmo tempo, parecia que ele também queria que aquilo acontecesse. Então estava sendo muito fácil. Tudo. Tudo. E aí eu desci e falei: bom, como eu vou ficar com a moto, eu já vou com a moto e você pega a bolsa, põe no carro e leva para mim. Sim. Né? Então, eu peguei a moto, descemos o prédio, ok? Ele colocou as malas no carro. Olha, tudo muito rápido, muito fácil. Sim. Colocou as malas no carro, eu subi na moto, fui embora e ele foi atrás. Ok, chegou lá, foi tudo muito rápido também. Eu encostei a moto, ele chegou com o carro, ele desceu as malas, eu entrei para casa dos meus irmãos, aquela mesma casa que ele Levantou. subiu. Ok, fiquei ali com os meus irmãos, tudo ok. Só que eu tinha uma outra coisa para resolver, o candomblé. Ele também era iniciado lá, Na mesma casa que você. mesma casa que eu. E aí foi um momento de ruptura com a minha iniciadora e com a Angola, porque ele conseguiu de alguma forma persuadir e manipular aquela situação também. Aliás, uma questão financeira estava além de uma decisão Sim. mais dura, Sim. né? E aí eu tive que abrir mão. Na verdade, foi uma decisão muito que não muito foi muito engraçado, porque assim foi muito natural, Orgânico. orgânico, porque eu falei para minha mãe: mãe, eu vou sair da casa, não tem como mais. E a minha mãe aceita isso de forma muito natural, porque ela percebe que ele ficará. O telecompenso ficará, então. Então você decide sair dessa casa. Isso, porque eu tinha que começar a me desvincular daquela situação, né? Uhum. E ele estava envolvido em todas as situações da minha vida. Uhum. E aí, eu saindo do apartamento, terminando meu relacionamento, eu já terminava o meu relacionamento e o vínculo com a minha família. Sim. 2 coelhos numa caixa só. Uhum. Só que eu tinha ainda a casa de candomblé. Sim. E aí, de forma muito orgânica, pior que foi assim, ele já tinha preparado tudo isso de forma persuasiva e de manipulação, uma situação que quando eu falei: mãe, estou saindo da casa, ela falou: tudo bem. Por quê? Porque eu estava saindo. Uhum. O Solá estava saindo, o telecompenso estava ficando. A galinha dos ovos de ouro, né, amor? Então,
de alguma forma, minha mãe, inconscientemente, fez aquilo. E ali eu saio da casa da minha mãe e passo muitos anos fora do candomblé. E eu já tinha completado 5 anos de santo, tal, ali. E eu saio do candomblé, fico um tempo fora do candomblé, porque a Joselba me acolhe de novo. Mais uma vez, Mais uma Joselba. vez, Joselba. E a Lândia? A Lândia estava ali também, entre ai, vai, a gente sempre tinha convivência ali com a Lândia. Aí a Joselba acolhe de novo. Só que a Joselba vira para mim e fala assim: faculdade. Perfeito. Ela foi sua mãe, não é? Ela teve um momento de pegar, E falou: tipo assim, aquele instinto maternal Aham, mesmo, de sim. tipo, faculdade. Agora é a hora. exato, Vamos, Vamos. você mais. faculdade. Mais. E aí eu entro para a primeira faculdade. Uhum. E ali na faculdade eu já faço 2. Você tava cursando o quê? Desculpa? História, e aí eu já pego e já faço geografia também. Que legal. Porque aí eu começo a me consumir, que aí eu começo a entrar naquela depressua. Uhum. Então eu me enfio no trabalho. Claro. E aí eu vou pro trabalho. O meu luto de tudo isso é o trabalho. E aí eu começo a trabalhar enlouquecidamente Mas na você sabe que gráfica. isso é uma forma de sobrevivência também. Também. É instinto de sobrevivência. Eu tinha que Porque fazer eu aquilo. também, quando aconteceu comigo, eu me Exato. enfio no trabalho porque é uma maneira, senão, se eu parasse, Se eu parar pra pensar, Detalhe, quando Você eu cai. então, o que que me dá o pan? Porque quando eu saio da casa dele, por Deus e Oxalá nessa terra. Minha mãe de santo que me iniciou sabe dessa história. Bom, muitas pessoas sabem dessa história. No outro dia, o dia amanheceu, eu recebo a notícia de que aquele menino que ele tinha um relacionamento estava vivendo com ele, na sua casa. na minha casa. Naquilo, bicha, viado, Não, eu tive um pan. E aí eu comecei a eu trabalhar. tenho que ir. Eu só trabalhava. Viado, era 24, 48, 36 horas louca. Estudando, Estudando, detalhe, faculdade. estudando, faculdade, trabalho, família, filho, porque eles eram meu filho. Sim. Era a guarda A guarda, monoparental, é. era filho. Eu, Sim. filho, tudo aquela loucura. Tudo isso acontecendo, milhões, turbilhões. E que termina a horas o faculdade, Will chega? Termino a faculdade, vou pra sala de aula. Bruf. Meu nome é professor Will. Tá, E o Will nasce, o Will profissional. sim, Porque aí eu sou o professor, eu na sala de aula não sou mais o Felipe. claro. Porque as pessoas sempre chamam o professor pelo primeiro nome. É. Professor Will. E era o Williams, e ninguém me chamava de Williams. Sim. Todos os alunos eram Will. O Will daqui, o Will daqui. Então eu fiquei conhecido nas escolas que eu passei por professor Will. Uhum. E aí o Will, professor, nasce. Também já vou fazendo ali tudo, continuo estudando, né? E Uhum. continuo estudando. Automaticamente a Joselba solta a minha mão, eu vou pro mundo. Uhum. Vou pro mundo, amor. Faculdade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Quem foi agora? O Júlio. Parou aonde? Não, não vai dar. Tá no finalzinho já. Vai. Já tá no final, já tô indo pro final. Tá, E... Não esquece que a hora que chegar o Will Sincero, chapéu. Tá. E aí, nesse momento de faculdade e tal. Tudo, sala de aula, tudo, ok. Casamento com Leandro. Ah, o Lê chega. Chega aí. Porque aí eu tenho a rede de amigos, né? O Will, o Danilo, ok? A gente se encontra sempre. E aí a Danilo, que era a mais macumbeira de todas, fala, vamos pra uma macumba. Falei, vamos pra uma macumba. Fomos pra macumba do Ocimar. Ah, do Neinha. Do Neinha, que estava tendo a festa da pombogira do Guru Anderson. Nossa, Guru Anderson, babadeira! Belíssima! Amor, a todo festa mundo, do mundo queria ir pra festa da pombogira dela. E quando eu convido que você tem que ir com a roupa, né? do tema, da cor, da tal, ok? E aí eu falei, nossa, Guru Anderson, porra,
eu tenho uma paixão por aquele homem, que eu tenho que acordar e ver o texto da manhã dele. Sim. Até hoje, É, eu acordo e eu leio o texto dele. que legal. Até Eu hoje. não conheço muito, assim. E aí eu, falei, não, vamos pra esse candomblé. Bicha, tava um dia frio, e eu fui de camiseta. Foi de camiseta e chegou lá, tava um frio, Guru Anderson pintando, a pombogeira pintando, ok, tudo muito maravilhas. Quando deu madrugada, tipo 1h da manhã, Aí congelou. congelou. Daqui a pouco, do nada, eu sentei num banco, tinha um banco assim, e aí eu sentei num banco e aí veio aquele homem negro e virou pra mim e falou: "Você tá com frio?" Falei: "Tô." Ele falou: "Posso te abraçar?" Porque Bi, Você tá magrinha. Bi. E ele falou assim, nossa, eu vi que era literalmente Um solidariedade carinho. mesmo. Solidariedade. E aí ele falou, olha, eu vou te abraçar pra ficar. E ali a gente ficou abraçado e eu comecei uma amizade com um cara abraçado do meu lado. Sim. E a gente começou uma conversa e ali a gente Que foi bonitinho. desenvolvendo essa conversa. E aí ele morava literalmente na freguesia, eu morava em Pirituba. Sim. E aí o meu amigo virou pra ele e falou assim: "Você vai embora? A gente já vai embora, vamos embora, ok, vamos." E aí literalmente ele virou e falou assim pro Leandro: "Você quer uma carona?" E o Leandro falou: "Quero uma carona." Eles já se conheciam. Sim. Ai, quero uma carona. O que a gente fez? Fomos pro banco de trás e ele, ó, continuou abraçado. Pegou a gata. Pegou a gata, amor. Uma Pegou a preta gata. daquela. Eu falei, cacete. Pegou a gata. Ali já me ganhou. Sim. Mas tudo bem. A gente foi, ok, foi desenvolvendo e aí a gente começou a conversar, ok, relacionamento. E aí eu fui morar na casa do Leandro. Sim. Que o Leandro ainda morava na casa de santo e ele morava numa casa na parte de baixo do barracão. E ali eu fui viver com ele em questão de 3 meses de relacionamento. Sim. Fomos viver juntos. Uhum. E aí, nisso, a gente casa. E que hora o Luan chega? E meu sonho engraçado, que assim, eu sempre tive o sonho de ser pai, Uhum. né? E aí, que horas o Luan chega? Engraçado que eu sempre tive o sonho de ser pai. Só que assim, eu já era pai Uhum. de 5, É? mas eu queria ser pai. Queria ser pai. Mas não, só queria só mais um. Eu não sei, eu não sei. Hoje eu entendo tudo. Fazendo psicanálise, eu entendo absolutamente tudo. Entendi. Hoje, graças à terapia, eu entendo absolutamente tudo. Aham. E eu sei dizer exatamente o porquê. Então, eu literalmente. A gente decide ter um filho. E aí o Luan chega. O Luan adota a gente com 25 dias. Uau. Luan adota a gente com 25 dias. E ali foi todo um processo novo, porque eu já estava na minha carreira como professor, já estava novamente ligado ao candomblé, porque eu casei com o Leandro Baba Sim. Lorixá, dono de uma casa de candomblé, volto com essa ligação com o candomblé novamente e pai, né? E aí foi tudo muito orgânico, porque eu já sabia cuidar de criança, então eu não tive problema com isso, né? O Leandro teve um pouco mais de dificuldade, porque ele sempre foi pai de santo, mas nunca teve um filho que ele tivesse que acordar de manhã para dar fazer- mamadeira, trocar fralda e, enfim. Você Então, já tinha essa vivência, né? para mim era tudo muito mais fácil. E a gente se adaptou muito rápido, e o Luan também ajudou a gente muito rápido. O Luan sempre foi uma pessoa uma criança que ele se adaptava muito rápido a qualquer situação. Você vê, ele chegou aqui, Não, não sim. tive problema, Sim. solta. E ele sempre se adaptou muito rápido aos ambientes. E o Luan nos ajudou muito, né, com essa questão da adaptação. E aí o Luan chegou nesse momento aí da nossa vida. E aí, de repente, eu tá envolvido com o candomblé, eu decido responder uma caixinha na internet. E aí é a hora que surge o Will. Sincero. Eu respondi literalmente uma caixinha que falava, que me perguntava, que a pessoa mandou para mim e falou assim: eu fui iniciada, mas não teve galinha da Angola. Oi.
Eu falei, então você não tá iniciada. Essa foi a resposta, bicha. Acabou. Amor, eu falei isso na coisa, caixinha. na caixinha. Então você não tá iniciada. Pronto. Amor, esse vídeo Virou. tomou uma proporção que eu jamais imaginei que tomaria. Literalmente, a resposta foi essa. Falei, então você não tá iniciada. Sim. Buf, eu acordei, por Deus do céu. Viado, eu tinha 800 seguidores No TikTok, no isso. TikTok. Ah, Eu acordei com 12 mil. Eu postei isso, por Deus, Oxalá, todo mundo sabe. Dá pra ver a hora lá, né, no vídeo. Por volta de 5 às 7 horas da noite. 9 horas eu fui dormir. Eu acordei 6 horas da manhã pra ir trabalhar. Meu celular tava quente. sim. Aconteceu isso comigo também. Meu celular tava quente. Quando eu olho, tinha uma mensagem. Porque a minha vai encavalando, né? No iPhone vai encavalando uma mensagem em cima da outra, assim. Eu olhei, tava gordo aquilo, eu apertei, abriu assim, ó. Uau! Eu falei, oi. Sim. E aí eu começo a trabalhar com React. Começo a trabalhar com React. Sim. Só que olha que engraçado, o React, na verdade, quando eu comecei com o React, ele tem uma proposta de inibir a marmotagem. É. Ele tinha a intenção. Essa é a proposta. intenção. A Sim. proposta é essa. Eu de via você, por esse lado. de você inibir a marmotagem para que, mesmo que ela acontecesse, que ela não fosse As outras exposta. pessoas soubessem também que aquilo era marmota. Porque era uma Que forma uma pessoa de vestida de sereia, isso, rolando no chão. e Você fazendo entendeu? a cauda, era Iemanjá. O Salufã dançando Pulando, guerra. Era uma é. forma de eu inibir aquilo e tentar passar para quem não conhecia e para quem conhecia de que, epa, isso aí tá errado. Não acredite nisso porque, né? E aí, ok. Mas você viu ali um momento, que... Entendeu? E aí eu fui. E aí nisso comecei a viralizar, comecei a crescer. Só que chega um certo momento, eu já estava grande ali, eu tive duas polêmicas, né, dentro da plataforma. Uma que era entre ser amigo e não ser amigo. Isso me causou uma semana de lives externas falando sobre isso, assim. Eu sempre tive uma questão da amizade, a questão do seguinte, até por conta da minha história de vida, para mim considerar você meu amigo, eu tenho vários critérios na minha cabeça. Tô meio preocupada aqui. Eu tenho vários critérios. Sim. Vários critérios, assim. Enquanto eu te conheço pela plataforma, você é meu colega. Sim. Você é meu colega. Como que eu tenho uma amizade, Bi? Amizade. Amizade. Minha mãe, antes de morrer, falou o seguinte: você precisa somente de 6 amigos. 6. Eu nunca entendia. Nunca. Eu nunca entendi por que minha mãe falava que para com essa coisa de todo mundo é seu amigo. Para com essa coisa de todo mundo é seu amigo. Você só precisa de 6 amigos. E é verdade. E eu falava, tá, mas por que 6 amigos? E aí ela fala, depois ela me fala, porque no seu caixão só tem 6 alças. Uau! Então eu trouxe isso pra minha vida. Que pesado. No seu caixão só tem 6 alças. Será que eu tenho 6 pessoas para carregar? Você entendeu? Você já parou para pensar? Já parei pra pensar. Eu não tenho. Eu não sei se eu tenho. Eu não tenho 6 formados. Eu tenho uns Também acho 3, 4. Eu Mas acho. dá pra pegar. 4 já dá. acho que Vão uns sofrer 6. um pouquinho mais, mas vai dar pra levar. Mas é que nós é 3 para frente, 2 para trás. Ah, e aqui, ó. É aqui, ó. E aqui, ó. É. Ei, Boloribu! Ei, Gumbatelé! É diferentinho, né, Mas não irmã? estão fazendo assim, não, tá? Ah, não? Não. Agora é o quê? Vai na força mesmo. Vai curtir. Quando vão. Tem uns que estão. Socorro. Vambora. Ah, Foi. foi. Você entendeu? E aí?
E aí, ok. Então, isso dentro de mim começou a fazer com que eu, de fato, tivesse critérios para ter alguns amigos. E aí eu revelo que, olha, você não é minha amiga, Uhum. né? E isso causou um grande desconforto. Entendi. Talvez, ó, o que eu acho engraçado é que talvez daqui a alguns anos essa pessoa tenha a mesma o entendimento que eu tenho sobre amizade. Sim. E não foi para ofender. Claro. Não foi para Não, ofender. sim. Nunca foi. Sim. Nunca foi. Foi para deixar as coisas claras. Claras. Nunca foi para invalidar o que ela sentia por mim. Não foi para invalidar as intenções dela. Nunca foi para invalidar nisso. Eu só expus quais eram os meus critérios. Sim. E isso causou um grande desconforto na internet. A segunda? A segunda foi um react de uma pombogira que na porta de show eu falo, olha, foi um react que eu vou falar pra você. Depois, hoje, eu consigo entender o quanto essa pombogira me ajudou. Eu sou grato a essa pombogira enlouquecidamente. Eu fiz um react e esse react, viado, Viralizou. Foi uma loucura. nossa, fez da minha vida um verdadeiro inferno. Minha mãe. Só que havia uma mensagem subliminar ali que eu não Você não tinha estava entendendo. Eu não estava entendendo. Sim. Porque foi nesse exato momento Que que eu, pá, vira a chave. virou a chave. Eu precisava daquela pombogira. Sim, Eu precisava dela. sim. Ela foi essencial. Eu precisava reagir àquela pombogira. Sim. Mesmo que tivesse causado literalmente um turbilhão de inferno na minha vida, ela precisava aparecer ali. Entendi. Você entendeu? Porque ela me faz acordar. Quando eu percebo a proporção da repercussão que tomou, eu literalmente, eu só pensava naquela pombogira. Uhum. Eu passei uma semana pensando nela. Uhum. Uma semana. E foi a partir dela, literalmente, a partir dela que eu decido parar com o React. Por quê? Porque naquele momento eu percebo que o que era para inibir estava virando-se o contrário. Era um... Como que eu... Você estava dando hype Eu para tava aquilo. dando, eu tava dando, Tava eu tava dando fazendo potência para aquilo. para marmotagem. Sim. Não que eu esteja afirmando sobre que aquela pombogira é uma marmotagem, mas o que o meu trabalho de react estava fazendo era engajar pessoas que não tinham tava, ali, né? que não tava na mesma sintonia que eu. Sim. Então ela foi essencial na minha vida. E aí você vem com o seu lado jornalístico. Venho com aquilo que eu estudei pra cacete. Que é incrível. E que eu não tinha notado. Foi o que me chamou a atenção em você. E eu não tinha notado. Eu tava usando, plataforma. literalmente... Eu não tava usando o meu profissional. Não. Tava. E aí eu venho com essa questão jornalística. E aí, automaticamente, as portas começam a abrir. Várias. Literalmente, um vídeo que eu faço fora de React já começa a me dar várias possibilidades. E aí eu começo a receber proposta, conheço a Dr. José Pilintra através do pai Ribamar. A Dr. José Pilintra já me gruda, já contrato, foi. E aí começa todo mundo me chamar para fazer cobertura de candomblé. Sim. E aí, só que assim, à primeira vista é um candomblé e outro. Sim. Quando eu percebo que a minha agenda está completa em um mês, eu falo, opa, já tem alguma coisa aqui. Quando eu percebo que a minha agenda já estava sendo completada para 2 meses, aí eu falei, é isso. É isso. É isso. Então o Will, ele vai até a galinha da Angola. Sim. E aí o Will Sincero entra, literalmente, da galinha da Angola para frente. Pra frente.
entendeu? Com suas nuances. Com as suas nuances. Né, E aí essas você. coisas. Porque aí eu não fico parado somente nas coberturas de candomblé. Qualquer coisa que eu que eu precise literalmente falar sobre algo relacionado ao candomblé, eu tenho a minha opinião como jornalista. Claro, claro. Como jornalista. Como jornalista. Sim, sim. É ali, aquele vídeo que você assiste sem ser cobertura, ele é o Will Sincero jornalista, que ele tem uma opinião sobre aquilo e que ele vai falar, independente, porque ele usa a sinceridade dele para escrever um texto, que é 1 hora escrevendo, mais meia hora estudando, ou é do nada, Simplesmente vem. vai, você senta e vai, e você usa o instinto mesmo, Uhum. e que é esse Will Sincero que Que a gente tem visto por aí. incrível. Que história, gata. Louca, né, bicha? Passada. Viado, entre o Felipe, o Will e o Will Sincero. Ui, passada. Gente, vocês devem estar passadas também como eu. Bom, gente, agora chegamos ali naquele momentinho final. Will. Ai, adoro. Vamos lá. Pra quem ou o que você tiraria o filar? Nossa, tirar o filá. Pra quem eu tiraria o filá? Isso. Pra quê, né, também? Ou pra quê? Tá vendo como é difícil? Cara, eu tiraria o chapéu, o filá pra mim mesmo. Sim. Sim, eu tiraria. Não é uma questão de egoísmo, não. Acho que depois de tudo isso que vocês ouviram, cara, eu sou uma superação. Não, a Sara não. Eu fiz 2 limões, né? A Sara fez um saco de limão Saco, amor. Eu fiz. azedo, uma limonada italiana caríssima, aquela que a gente pede E em. ela vem, Assim, ó. querida, que ela parece um drink. Um drink, é um drink. Um A Sara drink. fez um drink. Eu acho que eu tiro o chapéu pra mim, assim, eu tiro o filá pra mim. Também tiraria, Eu tiro pra mim. Porra, pela sua história, puta que pela pariu. sua superação. Eu A sou bicha foda. do cara. Sou foda. Pá, 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 pá. Foda. E pra quem você, Will Sincero, não tiraria nem o chapéu, o filar, nem o chapéu, pra quem ou pra quê, enfim. Bora. Olha, tem muitas pessoas que eu não tiraria o filá. Tem muitas pessoas. E tem muitas coisas também que eu não tiraria o filá. Porém, Me deu uma. você quer pessoas? Ai, fique à vontade. Adoro pessoas. Malagueta. Malagueta, eu não tiraria o chapéu pro Malagueta, o filá pro Malagueta. Por quê? Então, eu acho que com a questão do sacerdócio dele, com a questão como ele lidar com isso, tá tudo bem. A forma que ele está trazendo para a internet, essa inovação, né? Porque ele está reformulando tudo aquilo que a gente prega, acredita e vivencia há muitos anos. Sim. E aí a forma que ele está trazendo isso para as redes sociais tem transformado isso, tá levando isso para um olhar extremamente negativo, socialmente falando. Principalmente para o candomblé. O candomblé é um candomblé de resistência. E quando a gente fala de resistência, o candomblé, as religiões de matriz africana, tá? Não vou Umbanda, fechar, porque quimbanda, ele é de quimbanda, ele é, né, de outras Batuque, vertentes. enfim. Então, as religiões de matriz africana são de resistência. E por que resistência? Exatamente para sobreviver dentro de uma sociedade que tem um olhar muito negativo sobre isso, que tem uma demonização sobre a nossa religião. E aí, quando ele traz isso de forma inovadora, né? Que ele traz de forma inovadora, ele cria uma igreja. Exato. É incompatível. Totalmente. Ele traz um louvor. É incompatível.
E aí, automaticamente, essa resistência começa a perder força, porque a própria pessoa de religião de matriz africana está enaltecendo coisas incompatíveis às nossas religiões. Então, isso tem me incomodado bastante. Perfeito. Vai dar polêmica, né, gente? Eu adoro. Seguindo aqui agora, a última, aquela boa, que é: o que já te pegou de calça curta? Sim, uma situação. Nossa, viado, depois de tudo que eu contei, você ainda vai me fazer essa pergunta? Olha, Amor, a vida foi uma calça curta pra mim. Não, é uma bermudinha, A né? bermuda, eu nem tinha tempo de usar calça, nem calça eu tinha, Né? só se doassem, entendeu? Mas assim, me dá uma situação pra gente encerrar o programa. Tipo, algo assim, qualquer coisa, relacionamento, uma situação com um boy, uma coisa, calça curta. Te pegou. Cacete, peraí. É difícil. Ah, Bi, de verdade, a minha vida praticamente foi uma calça curta, Eu né? quero uma situação. Uma situação... Calma, grava. Pera, preciso pensar agora. É difícil. Nossa, viado, é muito difícil. É muito difícil. Segura aí. Nossa, devia ter pensado nisso antes. Uma situação, um bafo que você se sentiu constrangido, falou, pegou. Tá. Tipo aquela história que eu falei da Bom Valkyrie, algo assim. O quê? Aquela história que eu falei na minha hora, sobre a Ibome Valkyrie, Não, o pai sim. da cerveja, algo Eu tô tentando lembrar, porque assim, eu sempre fui muito cauteloso. Na hora que o rapaz te abraçou no carro também, te pegou de calça curta? Ah, Ai. verdade. Pô, eu vou usar isso É. pra acabar No logo. barracão, né? Imagina, você tá sentado do nada. Um abraço. É uma calça curta. É uma calça curta. Posso? Cara, de verdade, eu acho que de tudo isso que eu contei, eu acho que a calça curta que eu tive, assim, foi o abraço do Leandro naquele momento de frio, assim. Porque, literalmente, ele veio do nada, tá? Sim. Ele veio do nada. E, na verdade, eu só percebi ele sentando do meu lado. Eu nem sei de onde ele veio. Aham. E aí ele veio e, literalmente, falou, posso te abraçar? Naquele momento, você fala... Oi, Oi. pega de calça curta. Falei, Ok. tá, não, e detalhe, só que antes de você responder ok, você olha pra cara de todo mundo assim, tá todo mundo tipo. Espera, o que tá acontecendo ali? E aí eu percebo que foi algo inusitado, que me pegou literalmente de calça curta. Eu falei, tá. Só que. Será que tinha segundas intenções naquele abraço? Até hoje eu não sei, vou perguntar chegando em Mas casa. foi muito legal. Foi, porque ele me pegou literalmente desprevenido. Literalmente vulnerável, porque eu Sim. tava com muito frio, eu não queria mais saber de nada, tava tudo chato pra mim ali. E aí ele vem e fala assim: posso te dar um abraço? Você tá com Nossa, frio, foi não tá? lindo. E aí aquilo ali me deixou bem de calça curta ali na hora. E eu respondi, mas eu respondi também. Sim, vai. E é nesse clima, gente, que a gente termina mais um programa. Will, quer deixar aí suas redes sociais? O Will Sincero em todas as redes sociais, né? O Will Sincero no Instagram, o Will Sincero no TikTok e o @calca.curta, que é o calça curta, que está aí, né, pra gente. Pra nós duas. Amei. Ai, cansada. E vocês já foram pegas de calça curta?